Queremos dar as boas-vindas a cada pessoa presente conosco nesse início de mais um encontro do ciclo aberto à ESAP. A ESAP, que significa Avaliação de Ecoeficiência e Sustentabilidade aplicada a projetos. Aproveitamos também dar as boas-vindas às pessoas que não estão presentes conosco nesse momento online, mas que terão a oportunidade de assistir a parte gravada desse encontro em alguma outra ocasião. Pois bem, meu nome é Eduardo Coutinho, eu sou professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e também do Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A cada encontro, nós temos a oportunidade de trazer algum especialista em algum tema ligado de interesse, não é, a esse nosso campo de estudo e de prática e de pesquisa, seja pessoal da academia, de empresas públicas ou privadas, de organizações não governamentais, sociedade civil organizada, profissionais liberais, como um espaço importante de diálogo da universidade com a sociedade como um todo. É sempre interessante comentar que esse Ciclo Aberto à ESAP é um projeto de extensão, uma atividade voluntária, todos nós aqui envolvidos, e nasceu como um desdobramento de uma disciplina no Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, de mesmo nome. Em tela, podemos apresentar os principais objetivos desse nosso projeto de extensão, como esse espaço, não é, para compartilhar experiências voltadas ao desenvolvimento social, sem dúvida alguma, difundir a temática complexa na teoria e na prática da sustentabilidade para os mais diferentes contextos, e, dentre outros, produzir conteúdo audiovisual original atualizado. Rapidamente, a equipe envolvida na organização desse ciclo de encontros, então a gente procura destacar, né, o professor Lindomar Matias, da Universidade Federal de Itajubá, presente conosco desde o início, quando realizamos o primeiro encontro em 2021. Aproveitamos também destacar Nelson Pedroso, presidente da GDS, Associação Global para o Desenvolvimento Sustentável. Nelson, eu não consegui visualizar se ele já ingressou, mas ele costuma estar presente na grande maioria, a quase totalidade dos nossos encontros. Então, sim, né, a equipe, professores, professoras, alunos e alunas da graduação e da nossa pós-graduação. Vale registrar o convite para quem não teve oportunidade de assistir o nosso encontro anterior, no semestre passado, com esse tema Alemanha ou Brasil, sustentabilidade para uma gestão de resíduos sólidos urbanos inclusiva. Esse encontro se encontra disponibilizado, né, a parte gravada no nosso canal do YouTube, vale a pena conferir. Tivemos a presença da Mary Egli Fuss, é uma pesquisadora que há muitos anos está fixada na Alemanha e pôde compartilhar conosco um pouco da sua experiência, sobretudo procurando desmistificar, não é, a percepção que nós, aqui no Brasil e na América Latina, temos do setor de resíduos sólidos na Alemanha. E, claro, né, a Cíntia Fantoni, da Superintendência de Limpezas Urbanas aqui, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, uma especialista na área, foi a comentarista. Então, vale a pena conferir. Como de costume, anunciamos o tema e a convidada palestrante do encontro do próximo mês, que ocorrerá na noite de 15 de outubro. Então, a Cristiane Monteiro, ela foi nos indicada, nos recomendada pela própria diretoria da ANP. A ANP é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Justamente, Cristiane Monteiro, ela é a superintendente dessa parte de biocombustíveis e teremos aí a grande satisfação também de conhecer um pouco do trabalho e da sua experiência nesse tema que é muito relevante para a realidade do Brasil e temos tanto a avançar. Finalmente, conforme amplamente divulgado para o nosso encontro de hoje, com o tema COP30 no contexto climático e geopolítico global. Então, começo agora em público agradecendo muito, né, a honra de contarmos com a presença do Carlos Bocui, presidente da PROAN,
vem aí com uma agenda altamente movimentada, ainda mais com a aproximação, né, a proximidade e aproximação da realidade, da realização do encontro. Então, Bokui, é uma grande alegria contar com você, né? Você atuante em diversas frentes muito importantes, né, por uma organização da sociedade civil de décadas. Igualmente, agradecemos a Arícia Dantas, convidada como comentarista. A Arícia é aluna de mestrado aqui no nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Então, novamente, Arícia, desenvolvendo uma pesquisa ligada, né, de algum modo, a essa questão de mudança climática. Então, teremos aí grande alegria de ouvi-la também. Eu aproveito para comentar que o currículo, o mini currículo do nosso convidado, o Carlos Bokui, foi divulgado, né, na ocasião de divulgação, enfim, do nosso encontro, e também se encontra disponível na plataforma UFMG Sustentável, que é um canal da própria instituição que divulga eventos diversos e outras iniciativas da UFMG ligadas à temática da sustentabilidade. Então, por fim, principalmente para quem está vindo pela primeira vez, né, a nossa dinâmica, estamos nesse breve momento de abertura, de boas-vindas, não é? E, na sequência, eu vou passar a palavra para o nosso convidado palestrante, o Carlos Bokui, que contará aí com cerca de 30 minutos, sem interrupção, para fazer a sua explanação, não é? Na sequência, eu vou passar a palavra para a nossa comentarista, Arícia Dantas. Ao final dos comentários, em torno de 10 minutos da Arícia, encerraremos a primeira parte do encontro, finalizaremos a gravação e seguiremos para o segundo momento desse encontro igualmente importante, sem gravação, de modo a ficarmos totalmente à vontade para participação, né, do público. Então, a nossa interação, na verdade, Carlos, Bucu e Arícia, nós iremos uma espécie de bate-papo, né? Vamos atender aí as contribuições, os comentários, as perguntas do público. E ao final, assim, de um modo muito modesto, eu procuro fazer uma síntese e fechamento do encontro. Bem, temos usado já há muitos anos, né, essa letra do alfabeto grego, que é utilizada como símbolo do infinito, no sentido de reforçar, não é, a importância, ainda mais em modalidade remota, né, de estarmos aqui concentrados no aqui, no agora, né, no presente, que é o que de verdade existe, evitando dispersar nossos pensamentos, ora para o passado, ora para o futuro, e que possamos então desfrutar do melhor modo possível desse encontro. Imediatamente eu finalizo o compartilhamento da tela e passo a palavra para o nosso convidado, Carlos Bokui. A palavra está com você, Carlos. Fique à Bom, vontade de fazer uma breve auto-apresentação, se você desejar. Muito agradecido. bom, professor Eduardo, muito obrigado pelo convite, pela gentileza, pela forma amigável que me apresentou. E eu fico muito feliz de falar para estudantes, universitários, professores e público em geral, porque a nossa função do PROAN é justamente disseminar informações, colocar para a sociedade elementos que possam ser transformadores do comportamento da sociedade, né? Que é isso que a gente tem hoje como objetivo maior diante dos desafios de um estado de emergência climática, né? Então, eu gostaria, se possível, até de já entrar com a minha apresentação, aí fica mais fácil da gente ir colocando Perfeito, as perfeito. posições. Pode me ajudar com a apresentação? Porque Sem quando eu dúvida tentei, alguma, travou. sem dúvida alguma. Eu acredito que ela já esteja sendo visualizada. Sim, está na tela pequena. Tá, Pois acho que é sim. essa. Tá. Muito bem. Pode dar início, Carlos. Fique à vontade. Obrigado. Bom, eu sou Carlos Bucuí, eu presido uma organização chamada PROAM, que é Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. O PROAM foi fundado para trabalhar políticas públicas na área ambiental. O nosso objetivo é vislumbrar quais são os aspectos de transformação mais necessárias no âmbito da sociedade brasileira e implementar essa transformação. Por exemplo, nós tínhamos uma lei, uma normativa de padrões de qualidade do ar defasadas, nós propusemos
essa alteração no Estado de São Paulo, propusemos também para o Brasil, via o Conselho Nacional do Meio Ambiente, impulsionamos a lei do ar, que hoje está em vigor no Brasil. Temos vários trabalhos internacionais, como tratados que são hoje base para o Mercosul, que seria de cidades saudáveis, né? Metrópoles Saudáveis foi um programa comparativo feito pelo PROAN entre Buenos Aires, Cidade do México, São Paulo e outras metrópoles para identificar os determinantes de insustentabilidade dessas regiões urbanas, macro-regiões urbanas, e trabalhamos termo de referência para a água como direito humano fundamental, temos uma vinculação forte com a área de direitos humanos, e então o PROAN ele é um êmbolo de política pública na área ambiental no Brasil. Tá? A próxima, por favor. Bom, eu queria falar sobre esse momento, né? O momento que nós vivemos hoje, que é um momento espantoso, né? Se a gente imaginar como éramos aí há 50 anos atrás, nós tínhamos uma situação completamente diferente no mundo, não só do ponto de vista ambiental, né, climático, mas também do ponto de vista da geopolítica global, né? E eu queria insistir aqui um pouco nessa questão do status da nossa geopolítica hoje, do quadro da geopolítica global, porque isso é determinante exatamente para fazer frente às alterações que nós pretendemos e necessitamos, né? Então, a próxima, por favor. Quando a gente pensava, né, a humanidade pensava séculos atrás, quais seriam os grandes desafios que o mundo teria, a humanidade teria a superar, como Malthus, por exemplo, que colocava a questão da alimentação, da produção agrícola versus consumo de uma população crescente, esse era o grande equacionamento que se pensava para a humanidade, né? Mas essa simplicidade, né, daquela época, que era de alimentar a população, mudou completamente para muitos outros fatores que são bem mais difíceis, bem mais complexos de se equacionar, né? Próximo, por favor. E aí eu gostaria de falar sobre esse estado que a gente diz que é o novo normal, mas que muitas vezes é dito também que é o caminho do desconhecido, porque nós estamos diante de desafios que não têm resposta. Muitas situações não apresentam uma resposta simples e não apresentam nem um cenário que possa ser pensado adequadamente para o futuro. Nós temos dificuldade de vislumbrar os cenários e, portanto, dificuldade de vislumbrar também, de nos prepararmos para esse enfrentamento dos cenários futuros, né? A próxima, por favor. Então, o estado hoje que nós enfrentamos tem sido dito com frequência que o contexto climático e o contexto político retratam uma era de incerteza radical. Incerteza por quê? Por um lado, você tem na questão climática uma perspectiva de perda da série histórica. Os climatologistas, há mais de uma década atrás, disseram: olha, nós não temos mais referenciais na área de climatologia, a gente está rasgando a série histórica porque ela não é mais, não nos dá mais a possibilidade de fazer projeções para o futuro, não é? Então, essa perspectiva de perda de uma série histórica é uma perda de referenciais. Isso significa uma incerteza que não é uma incerteza comum, é uma incerteza radical, porque ela é literal, não é? Então, essa questão que se coloca hoje na transição que nós vivemos, que é a perspectiva de uma transição energética dentro de um cenário geopolítico complexo e dentro de um cenário climático imprevisível, nos leva a desafios muito intensos no sentido preventivo, né? De você exercer a capacidade preventiva para a elaboração de políticas corretivas. Próxima, por favor. O que eu vou colocar aqui hoje, Eduardo, é baseado nessas referências que eu coloco aí, para que todos saibam que eu gosto muito da linha do Rockström, do Centro de Resiliência de Estocolmo,
porque eles têm uma visão muito abrangente numa percepção ecossistêmica, né, profunda. Então, esse pessoal nos orienta muito com as suas pesquisas, né? Também a Universidade de Exeter, da Inglaterra, que mantém o Global Systems Institute, que são cientistas, mais de 200, que trabalham insistentemente em tentativas de previsões climáticas futuras, né, cenários futuros. Também a Earth Commission, que é um pessoal ligado à comunidade europeia e tem uma perspectiva bastante interessante de projeções que estão orientando hoje, por exemplo, a política francesa de adaptação climática, né? Além disso, o IPCC, que agrega aí centenas de cientistas ao redor do mundo, as pessoas mais destacadas de mais de, acho que 196 países que lá estão hoje, e da NASA também, que agora um pouco fragilizada com a perspectiva da política do governo americano, sob a direção de Donald Trump, mas que tem um acúmulo extraordinário em termos de capacidade também de previsão, inclusive climatológica. E ressalto aqui alguns veículos de comunicação que, ao longo do tempo, eles foram determinantes para a formação de uma consciência pública sobre o momento de emergência climática, que é o Le Monde, principalmente o Le Monde, que tem essa abordagem muito clara do ponto de vista de sustentabilidade, o New York Times também, e o Washington Post, que hoje não é mais tão progressista, porque ele foi para o lado, né, do negacionismo também de Donald Trump, mas ainda mantém editorialmente algumas linhas que são interessantes, né? Então, queria referenciar aí a minha fala com essas fontes de informação que eu recomendo, né? Próximo, por favor. Bom, eu acho que todos os iniciados sabem que nós vivemos numa era que já foi dita ser antropoceno e existiu uma referência nesse sentido, e depois a área geológica disse que não tinha esses elementos para considerar que era uma nova era, mesmo do ponto de vista da geologia, mas nós sabemos que antropoceno é uma palavra que ela retrata perfeitamente a característica, né, de domínio dos seres humanos sobre a face do planeta, e esse domínio acaba sendo bastante negativo, porque ele altera, né, o limite das alterações que seriam aceitáveis, né? Esse quadro é muito interessante porque ele nos traz uma dinâmica das vias aéreas em branco, né, das rodovias em verde, das linhas marítimas em azul, e os pontos em branco são as cidades e as megas regiões urbanas do planeta. Então aí a gente tem uma ideia de que o mundo ele não é tão grande, né? E a capacidade humana de transformação ela acabou sendo tão forte que nós ultrapassamos os limites da capacidade de suporte dos ecossistemas. Portanto, o tema antropoceno faz todo sentido nessa abordagem, né? Próximo, por favor. Eu gostaria de chamar a atenção para essa questão que me parece hoje ser a mais importante no sentido de visualizarmos o cenário do estado de arte do planeta, que é o conceito de fronteiras planetárias, que é defendido pelo Centro de Resiliência de Estocolmo, colocando aí entre os principais aspectos, principalmente a questão climática, que acaba interferindo em todos os outros compartimentos aí que teriam sido ultrapassados em termos de capacidade de suporte, né? Eu aqui coloco com bastante preocupação a alteração do uso do solo, né? Os processos de desertificação, ou desertização, como preferirem, né? Porque é um conceito que tem que ser bem clarificado. As substâncias químicas presentes hoje no meio ambiente, em todo o planeta, nos oceanos, microplásticos e outras substâncias numa escala que começa a alterar a própria cadeia alimentar, né? E, além disso, a acidificação dos oceanos, o uso muito extensivo de agroquímicos, né?
Então, eu acho que essa percepção de que a humanidade ultrapassou vários limites e está avançando nesse processo de uma forma acentuada e que isso já está trazendo problemas de impactos sérios para a humanidade, é importante para termos uma dimensão do estado da arte e podermos pensar quais seriam as políticas corretivas, não é? De Uhum. transformação de comportamento da sociedade para esse equacionamento. A próxima, por favor. Eu chamaria atenção para a consequência de uma piora expressiva nas condições do planeta decorrentes da quebra desses ecossistemas, quando a gente fala dos turning points, do efeito Uhum. cascata que pode ocorrer nos pontos de não retorno do planeta, né? A destruição da floresta amazônica, com mais de 2 graus, levaria a um aquecimento da zona equatorial, e aí nós teríamos alteração na corrente oceânica do Atlântico, desequilibrando o clima na Europa, no Caribe. Nós teríamos maior degelo na região do Ártico, Uhum. liberando o permafrost, quer dizer, você vai ter mais metano de uma forma muito acentuada e é como uma bomba, né, que explode sobre o planeta, se você tiver essa perspectiva. Agora, no Polo Sul, a preocupação com a geleira do fim do mundo, né, que por conta da salinização, a água mais quente do oceano, que Uhum. está embaixo, ela acaba vindo à superfície por conta da quantidade de sal e ela provoca um derretimento muito mais rápido da Antártida. E isso representa uma aceleração considerável do aumento dos oceanos e da intrusão das marés, né, das ressacas, que é o efeito aí mais imediato, mais preocupante que se tem nesse sentido. Então, esse conjunto de fatores, uma vez desequilibrado, nos dá uma ideia de, se compararmos a um organismo humano, seria uma falência dos órgãos vitais, né? Você tem a falência de um organismo que acaba afetando o outro, então você tem um efeito dominó, um efeito cascata que levaria as condições planetárias a uma situação de colapso e, portanto, a humanidade teria uma vida muito difícil, se Uhum. não até a própria extinção. E temos que lembrar aí que nós somos bilhões de pessoas e nem todas têm o mesmo status de possibilidade de proteção. Nós temos bilhões de pessoas vulneráveis, não é? Que se você fala de calor extremo, quantos no planeta, qual é o percentual de pessoas que têm capacidade de implementar sistemas artificiais de refrigeração, tá? Uhum. E aí nós vamos ter um problema seríssimo com relação aos efeitos do calor extremo sobre a sociedade humana, né? A próxima, por favor. Bom, dito isso, da dificuldade do momento do antropoceno, vamos usar essa palavra de novo, nós temos que pensar como isso pode ser é, equacionado do ponto de vista de articulação global, né, de governança global, ou de um alinhamento entre os países, porque é um problema que não é do Brasil, não é norte-americano, não é chinês, mas é de todos, não é? Então, esse conceito de multilateralismo que levou à Conferência Rio 92, que levou à Conferência de Paris, onde estavam lá todos os países para fazer a diferença de constituir um tratado, assim como também se constituiu o Tratado de Combate à Desertificação, de proteção à diversidade biológica, de proteção a direitos humanos, que é fundamental para essa questão ambiental, né? Então, essa realidade do multilateralismo global é extremamente preocupante porque é a alavanca que pode fazer a diferença para equacionar esse grande problema ambiental, da crise ambiental instalada que nós temos, né? A próxima, por favor. E aí, eu queria, Eduardo, voltar aqui a uma reflexão que ocorreu no final da Primeira Guerra Mundial, que foi a comunicação entre Einstein e Freud, duas pessoas que foram chaves para a humanidade no século passado, né?
Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, ela foi muito sangrenta e na França morreram milhões e milhões de soldados em batalhas de trincheira muito próxima da outra, foi uma carnificina, e aquilo abalou muito o imaginário da humanidade, né? Então, as nações envolvidas no primeiro conflito mundial, Henri Barrault dizia isso, né? Henri Barrault, musicólogo, dizia que o século XX seria conhecido como o século da barbárie armada da tecnologia, né? Então, essa possibilidade de uso tecnológico para armamento, para destruição, que depois vem com a construção da bomba atômica e todas as experiências que a gente sabe após a metade, na primeira metade do século passado, eram preocupantes para os países. Então, a Comunidade das Nações, que era o êmbolo das Nações Unidas, contratou um consultor, que era Einstein, para que ele respondesse qual seria o caminho para manter a paz no mundo e para equacionar aquele problema. E Einstein identificou Freud como uma das pessoas mais importantes para dar essa resposta de como construir multilateralismo para resolver o grande problema planetário que se apresentava, que era a questão da guerra. E a pergunta era, por que a guerra? Por que isso acontecia? E Einstein encaminhou essa pergunta a Freud e Freud respondeu. Freud disse o seguinte, que enquanto a humanidade não tivesse uma perspectiva de coalizão através de um ente que ele chamava dotado de uma autoridade moral, ou seja, ética, o mundo não teria a capacidade dessa articulação por conta da fragmentação. E Freud citava a questão do ego, a questão que é inerente, né, à competição entre as nações e entre os indivíduos, ele projetava isso, e também num sentido mais profundo como mortido e libido, que é aquela questão de você ficar entre a pulsão da vida e a pulsão da morte, que é uma característica mais profunda dos seres humanos, né? Então, essa resposta de Freud indicava a importância de constituir uma Liga de Nações que fosse tão fortemente alicerçada em ética que ela constituiria uma autoridade moral para fazer essa gestão de um processo global, impedindo as tragédias que estavam acontecendo. Bom, posteriormente a isso, que aconteceu no início de 1930, acho que foi em 32, se eu não me engano, do século passado, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, porque já se desenhava, e ficou mais uma vez comprovado que era necessária essa coalizão. Então aí as Nações Unidas nascem a partir de 1946, 1947, depois da Conferência de Yalta, entre Stalin, Roosevelt e Churchill, e isso toma o corpo e acaba sendo aquilo que a gente conhece hoje por Nações Unidas, com a área de direitos humanos bastante evoluída, a área climática também, que é o IPCC, que é o Acordo Climático, que é hoje o Brasil cedia a COP30, né, que é a 30ª conferência, a partir dos apelos lá atrás de Mikhail Gorbachev, né, em 1988, ao final da Guerra Fria. Então, essa realidade, ela nos dá uma demonstração de quais seriam os caminhos ideais do multilateralismo, onde o conjunto das nações, de forma independente, poderia constituir alguma coisa que fosse transformadora e assegurasse uma gestão planetária no sentido de evitar as crises como hoje nós temos, que é a questão climática, né? Próximo, por favor. Isso nos leva a uma realidade que é a realidade retratada no mito de Midas, né? Midas é o mito mais interessante hoje do ponto de vista da questão climática, porque tudo que se toca vira ouro, tudo que se toca vira commodity, tudo que importa, né,
é esse coração do dragão da economia, do business as usual, dos negócios como sempre foram. Então você tem uma perspectiva de mercantilização, né, no planeta, e isso é uma tendência que, como Freud colocava, muitas vezes ela é tão forte que acaba sendo algo quase que incontrolável do ponto de vista global, né? A próxima, por favor. E hoje a característica maior disso é a mercantilização praticada pelo governo Trump, que é o que nós consideramos de backlash. Backlash é um retrocesso que é conhecido na história da humanidade quando você tem conquistas sociais que elas se consolidam e que elas conseguem fazer uma alteração no sistema legal, né, e no, sistema, no modus vivendi da sociedade, e os setores que são premidos, que são impossibilitados de lucrar, como, por exemplo, o colonialismo, né, a tendência colonial de exploração dos países, isso acaba sendo como que reprimido. Em determinados momentos, essa tendência dessas forças, elas ressurgem de uma forma muito forte. E é isso que hoje a gente chama de backlash, é um retrocesso das conquistas sociais por uma pressão econômica do business as usual, né? Do coração do dragão, como já foi dito. Então, essa realidade, ela tem que ser considerada como uma das tendências inerciais. E hoje eu coloco isso como sendo o abraço do afogado, porque o que ocorre hoje com o governo de Donald Trump é que, inexoravelmente, o mundo teria que mudar na sua capacidade de gestão da matriz energética global. Essa matriz está profundamente ligada a interesses geopolíticos armamentistas. Os exércitos são tocados a petróleo ou são tocados à energia nuclear, né? Então, na verdade, o que se diz de transição ecológica, ela afeta profundamente toda a questão armamentista também no planeta. Então, você tem uma série de confluências de forças que se veem marcadas nesse processo e com a perspectiva de você dizer o petróleo tem fim previsto para 2050, isso faz com que toda essa cadeia se mobilize para garantir a sua sobrevida. O que nós estamos assistindo hoje no governo Donald Trump não é nada mais do que esse revival, que esse ressurgimento de todas essas forças econômicas que se viram premidas dentro de avanços civilizatórios e que, para não desaparecer, elas aparecem com um estertor barulhento, não é? E é isso que nós estamos assistindo hoje na pessoa do Donald Trump, que representa essas forças com toda a tranquilidade. Ele nem esconde isso, né? Na verdade, essas forças estão dentro do governo americano, né? Próximo, por favor. E aí, eu queria colocar, assim, só para exemplificar, o quanto movimentam, né, as cadeias de petróleo globais, né? E ressaltando aí que as três últimas conferências climáticas, a COP 27, 28 e 29, elas foram realizadas em países que têm características de petroestados, né? E que têm também uma característica de países autoritários, onde você não tem participação possível da sociedade civil com plenitude, né? Por própria legislação federal nesses países que restringe manifestações, né? Então, o que a gente costuma dizer é que as COPs caíram naquela velha, aquele outro mito, né? Que é a galinha, a raposa no galinheiro, né? Que, de repente, no contexto climático global, os países que começaram a se voluntariar para sediar as conferências eram os petroestados que tinham interesse em manter a sua atividade econômica ligada à matriz fóssil, né? Aí tem os bons corações que dizem, puxa, mas isso é legal, porque eles estão cheios de boas intenções e eles querem mudar, né? Há quem acredite, né? E há quem seja mais crítico também. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a esse tipo de movimentação de bastidor,
como aconteceu no Egito, como aconteceu na Arábia Saudita e como aconteceu no Azerbaijão, onde se transformou as conferências numa oportunidade de negócios para a expansão dos negócios de petróleo do próprio país. Petróleo e gás. Não vamos nos esquecer do gás, né? Próximo, por favor. Bom, e aí a gente tem que refletir como é que o Brasil está nessa história, né? O PAC atual está aí por volta de 1,7 trilhão até o ano que vem. Olhando para o PAC do ano passado, nós vemos que era 1,4 trilhão até também o ano que vem, o previsto, e que desse valor, o valor investido em combustíveis fósseis era muito, muito, muito maior do que o valor investido em energia limpa. Então a gente percebe que essa matriz do petróleo, que essa matriz fóssil, ela ainda determina o perfil de investimento brasileiro. Quando o governo sinaliza isso, naturalmente o setor privado caminha no mesmo sentido, porque é uma sinalização de qual é a direção da política pública do governo, né? A próxima, por favor. E eu queria fazer um pouco a reflexão do que representa isso para a economia, para a dinâmica econômica de um país, né? Quando você tem como êmbolo da economia o business as usual, essa velha matriz fóssil, ela, ela estimula o governo diretamente, porque o governo procura o PIB, Produto Interno Bruto. É o indicador do governo para dizer que ele é bem sucedido, né? Não é o IDH. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é muito legal, mas o governo não contabiliza muito o IDH, contabiliza balança comercial. No Brasil, nós estamos ainda trabalhando nesse velho modelo do PIB, que determina o perfil do país, e aí nós temos dois elementos: um é petróleo e o outro é commodities, né? Setor primário da economia, extração mineral e produção agrícola e produção de pecuária, que é basicamente o que o Brasil tem hoje como carro-chefe, e toda aquela transformação interessante que é aquilo que a universidade de vocês representa, por exemplo, que é investimento em educação, tecnologia, que a Índia fez mais do que o Brasil, né? Dificilmente hoje você encontra uma universidade no cenário global que não tenha um indiano trabalhando nos computadores ou dando assessoria para o sistema de informática, né? Então o Brasil não fez esse caminho da diversificação da economia para um modelo tecnológico mais adequado. Então, essa influência do PIB acaba fazendo com que o orçamento estatal, como eu acabei de demonstrar do PAC, ele seja direcionado para um modelo de crescimento e não desenvolvimento, que seria o ideal. Isso gera políticas públicas, iniciativa privada, investimento em tecnologia, para quê? Né? Para sustentabilidade ou para insustentabilidade, né? Então essa é uma grande questão. Quando o dragão sinaliza nesse sentido, você vai ter uma dinâmica voltada nesse sentido também, né? Então o fluxo do capital financeiro, que fica claro para o Brasil onde está, ele aponta hoje para insustentabilidade e não para sustentabilidade, né? Então esse é o sistema decodificado do business as usual, né? Como é que isso funciona para mover um país e como isso desenha o nosso futuro, né? A próxima, por favor. Então, o que seria de todo desejável? Uma economia com responsabilidade social, influenciando o governo para IDH, com legislação, ciência e participação social, que é extremamente importante. Teríamos boa governança, transparência, políticas públicas voltadas à sustentabilidade, né? E aí sim, nós temos uma transformação do que é exatamente aquilo que se fala da transição ecológica, da transição que tanto se diz, mas onde ela está, né? Ela está no ESG, que é feito dentro das empresas, ou ela está mais alicerçada nessa questão estrutural, como o governo,
como o Estado se manifesta em termos de diretrizes para alimentar essa transformação, né? Próxima, por favor. E o ponto fundamental dessa questão é a democracia, né? Quando Montesquieu desenhava um Estado democrático de direito, ele colocava três fatores, né, de equilíbrio, que seria o executivo, o legislativo e o judiciário, que é o que nós temos no Brasil hoje. Uma democracia moderna, uma democracia criada a partir da Constituição de 1988, que é uma Constituição que, ao mesmo tempo que ela é democrática, ela é ecológica, né? Porque ela marcou definitivamente, dentro da Constituição, os princípios de ecologia que vieram da Política Nacional de Meio Ambiente, lá de 1981. Eu queria aqui, Eduardo, fazer um pouquinho dessa reflexão sobre o que nós fomos e como nós evoluímos, né? O Brasil saiu de uma ditadura militar, de uma perspectiva de devastar a Amazônia para conquistar a Amazônia, como se pensava, da Transamazônica, para um estado de saída da ditadura e como líder global na Conferência Rio 92, né? Vai explicar isso? Foi um processo extremamente veloz e o que deu origem a isso, o que alimentou isso, foi a democracia, né? Foi a abertura democrática que permitiu que o Brasil se consolidasse como uma liderança, não só em termos democráticos, mas também ecológicos. E o Brasil acabou liderando a transformação global, o início do processo de sustentabilidade, pelo menos dentro do formalismo das Nações Unidas, né? Claro que a gente teve Estocolmo lá atrás, em 72, mas a Conferência Rio 92 foi definitivamente a marca e o pontapé do processo dos tratados internacionais que nós temos em vigor hoje, né? Então, a democracia, dentro dessa constituição de um Estado democrático de direito, Sócrates definia que ela é, em essência, igualdade, porque você tem a participação social plena da sociedade em todos os assuntos que lhes interessam diretamente. Essa participação também deve ser direta. Como o Brasil se consolida hoje? Nós temos um executivo, o legislativo, o judiciário. O judiciário não planeja. O judiciário ele é recursal. Quem planeja é o governo, quem legisla é o Congresso. Então, essas duas forças são responsáveis pelo planejamento. É claro que aquilo que está já consolidado em legislação está presente nesse processo e é muito importante, mas hoje nós estamos assistindo a um legislativo que desmantela essa legislação protetiva e o executivo, para se manter com governabilidade, acaba acolhendo forças negativas para a questão da sustentabilidade. Por que isso aconteceu no Brasil, né? O que é que aconteceu com o nosso país? O setor primário, que ele é mandatório, ele é o maior responsável pelo PIB, como por exemplo o agronegócio, ele simplesmente tomou o Congresso Nacional. Ele tem 66%, quase 70% do Congresso Nacional e também do mundo político, então ele influencia também o próprio governo, o próprio executivo. Então o que nós temos hoje é um processo de democracia, mas não é um processo de igualdade. A gente não consolidou a democracia participativa e não consolidou a democracia ambiental, que é a participação direta da sociedade na gestão dos bens públicos, as que são ambientais e que dizem respeito a todos e que é um direito constitucional de todos os brasileiros. Por isso, eu insisto que a maior possibilidade que nós temos no Brasil é ganhar corpo pela sociedade dentro dos conselhos ambientais, sejam para a gestão de recursos hídricos, sejam para a gestão do meio ambiente, né? A próxima, por favor. E aí nós temos que considerar o estado da arte, como é que esses conselhos eles se configuram hoje, né? A democracia participativa, da visão de Sócrates, da igualdade, ela significaria a possibilidade de você ter 50% mais um de um conselho que fizesse a defesa do que é público, né?
dos bens públicos, dos direitos difusos, dos direitos de quem ainda nem está aqui, das futuras gerações também. Então, para se defender sustentabilidade dentro de um processo legislativo, dentro de um processo que seja normativo, você tem que ter uma maioria comprovada daqueles que defendem a coisa pública, né? E aí, quando você olha para o Congresso Nacional, você vê que 66% são representantes do agronegócio. E, claro, defendem o seu setorial e não defendem prioritariamente a coisa pública. Por isso que nós temos um processo de backlash, de retrocesso, também no Brasil, em decorrência dessa ascendência dos setores econômicos que são absolutamente ligados ao extrativismo e à expansão predatória no território, extensiva, né? Quando a gente olha para o CONAMA, nós vemos que lá o quadro está um pouquinho pequeno, mas em 2018 ele tinha ali a sociedade civil representada, muito pequena, né? Nós tínhamos ali 17 representantes, um total de 18% do Conselho. Depois isso evoluiu, involuiu no governo Bolsonaro para 17%, e com a volta do governo Lula foi de novo para 17%, e agora houve uma alteração que a sociedade civil diminuiu mais ainda. Então, quando você fala de caráter normativo, de participação social, que você agrega todos os setores, na verdade, os setores que defendem a coisa pública, a questão ambiental, estrito sensu como direito difuso, é um setor minoritário, que ele pode pontuar essas questões, mas ele não é determinante em termos de decisão. Então, nós continuamos à mercê, mesmo com conselhos participativos, nessa perspectiva de minoria e, portanto, não temos aquilo que desejava Sócrates, que era a igualdade, né? Para se ter democracia, tem que ter igualdade. A gente não tem a igualdade ainda. A igualdade é paridade. Se não tiver paridade, a gente não tem igualdade nos conselhos. E aí, quando se lê, por exemplo, o Acordo de Escazú hoje, a gente percebe que o êmbolo das políticas públicas é a participação da sociedade civil, que acaba estimulando isso. Eu sei porque a minha organização faz isso o tempo todo, e a gente sabe o quanto é importante a gente pensar onde está faltando essa transformação para a gente interferir e pressionar, não é? E o Acordo de Escazú também, que está sendo ratificado pelo Brasil, ele diz que a consecução de política pública também depende da sociedade civil, não é? Veja aí um exemplo simples, Eduardo, que a gente pode dar, que é a gestão de resíduos, né? Se você não tem participação social dos Uhum. conselhos municipais cobrando, etc., você acaba não tendo uma gestão sustentável para os resíduos, né? Então, qual seja a política pública que tenha um componente ambiental que você pense, tem que ter participação social como elemento de controle e transformação social, tá? Então, aí, a minha proposta para um modelo de sustentabilidade passa por um empoderamento da sociedade, para uma transformação da sociedade de uma forma a fazer um pouco aquilo que se considera da filosofia, que é a transformação das consciências humanas, a ponto que você tenha um ponto de nivelamento de consciências que seja possível dar um salto e transformar o comportamento da sociedade, né? Próxima, por favor. Bom, aí nós temos a necessidade absoluta de saber onde nós estamos e para onde nós vamos, né? Quando se fala que é possível manter 1,5 graus na questão climática, a gente sabe que isso, quando a gente olha para o contexto, para o cenário geopolítico, a gente fala, puxa, mas qual é a força que a gente conta para fazer essa mudança? Pelo contrário, você tem hoje um retrocesso e, portanto, essa transformação, ela não é possível, né? A gente não vai conseguir fazer essa transformação como se promete. Tem que observar a tendência, tem que observar o cenário, tem que observar os atores e essa capacidade transformadora. E aí, eu volto um pouquinho lá na história de Einstein e Freud,
Porque quando Freud se referia à autoridade moral, eu acredito que isso seja absolutamente ligado à perspectiva de você transformar a autoridade moral em legislação. A Corte Internacional de Direitos Humanos, a Corte Internacional de Direito, né, que acabam produzindo sentenças que têm caráter vinculante para os estados, que eles podem ser penalizados se eles não cumprirem aquilo. Ou seja, a gente acaba chegando à conclusão, se a gente não avançar na legislação para ela conseguir essa entrada no cenário internacional para regrar, né, o comportamento do mercado, da economia, da transformação, a gente não vai conseguir ferramenta para fazer a transformação, né? Então, volto a insistir que talvez a autoridade moral de Freud hoje esteja consubstanciada no fortalecimento do direito internacional que possa ser, de fato, transformador, né? Próximo, por favor. E aí, cenários de adaptação para o Brasil, que é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu me preocupo muito como morador de cidade, né, como vocês em Belo Horizonte também, e tantas outras cidades, sobre a questão do calor extremo, né? O calor extremo não é o que a gente pensa, que a gente concebe, o que a gente já viveu. O calor extremo é algo que isola as pessoas em casa, né? Os idosos. Na Europa, a assistência social passou a ser diferente. Eles têm que fazer o atendimento, levar suprimento para a casa das pessoas que não podem sair, porque se saírem vão passar mal, tá? Então é muito mais do que a gente imagina que possa ser um verão mais intenso. E eu tenho insistido nos meus artigos que a gente faça a nominação das ondas de calor como a gente nomeia furacão, como nomeia tempestade, né? Então é muito mais fácil quando você identifica a onda de calor extremo com um nome, fala, olha, nós temos que nos proteger da, né, tal nome, né, da Maria, né? Tem que ter um nome, assim como se dá um nome para furacão, para eventos extremos em geral. O mundo nomeia cerca de 200 a 300, se eu não me engano, eventos extremos que ocorrem em todo o planeta por ano. O pessoal da meteorologia faz isso. Os europeus, né, os climatologistas, começaram a dar nome para as ondas de calor e são até jocosos, né, porque seria se não fosse trágico, mas, por exemplo, Cérbero, né? Cérbero era o cão que guarda a porta do inferno, né? Na Divina Comédia. O outro, Caronte, o barqueiro dos mortos, né? Também da Divina Comédia. Então, esses nomes começam a surgir para dar personalidade, para identificar aquele fenômeno do qual você tem que tomar cautela, né? Tem que tomar medidas para não perecer, se for o caso, né? Porque a onda de calor extremo não refrigera o organismo no período noturno, você vai ter uma falência dos órgãos. Se tiver muita umidade, não faz troca de calor, e aí os organismos começam a colapsar em 24 horas. É muito mais sério do que nós pensamos. Isso ficou demonstrado lá na Arábia Saudita com a morte de 1.200 peregrinos em Meca, né? Que ocorreu no ano passado. Quer dizer, uma coisa inusitada, né? Próxima, por favor. Bom, eu sou um admirador dos franceses nesse aspecto, porque não sei se por influência dos grandes jornais franceses, do Le Monde, da política francesa, do movimento sindical, de um certo progressismo cultural, né, intelectual, acadêmico francês, que todos nós conhecemos, né, o berço da liberdade, igualdade e fraternidade, que isso acaba na França sendo muito mais intenso. Os franceses, eles estão se preparando para um cenário de 3,8, 4 graus para 2100. Eles abandonaram a meta de 1,5 grau, né? Estão fazendo a adaptação climática. E aí vem uma questão muito interessante para nós. Se eu não faço essa projeção e não leio as tendências de forma adequada para o que eu devo me preparar para o futuro, eu não vou tomar as medidas necessárias. Se eu ficar achando que é 1,5 graus e que isso vai acontecer, eu não vou tomar as medidas cautelares
não vou adotar as políticas públicas de adaptação que são necessárias para fazer esse enfrentamento. Então, essa realidade, ela tem que ser clara. Eu tenho que ter uma perspectiva de cenário futuro que permita que eu comece a me adaptar, a fazer as transformações para enfrentar essa situação, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse senso de realidade, para um olhar sobre o momento geopolítico global, para olhar para a emergência climática, os pontos de não retorno e refletirmos sobre tudo isso para que a gente pense de forma muito efetiva, primeiro, na tentativa de conter o processo, segundo, na perspectiva de uma adaptação efetiva que salvaguarde as populações, especialmente as mais vulneráveis. E o Brasil tem uma característica de vulnerabilidade biofísica, bioquímica e de populações, de biodiversidade, etc. Quer dizer, nós temos que pensar nisso com seriedade, né? E temos que vincular essas questões à questão de direitos humanos. É importantíssimo se pensar que você tenha que fazer essa conexão para proteger principalmente os mais vulneráveis, né? Próxima, por favor. Bom, então, Eduardo, aí a conclusão é que nós temos que ter consciência disso, né? Nós temos que estarmos dispostos a agir, né? E convencidos de que as nossas ações elas são necessárias e são urgentes. E o governo tem que estar convencido disso e o conjunto das nações, o conjunto do multilateralismo global também. Então, eu ressalto aqui, louvo aqui o papel da educação na pessoa do Eduardo, de tantas pessoas que estão aí fazendo essa transformação, porque é através desse aumento da consciência que nós vamos provocar a mudança de comportamento para salvaguardar a humanidade, né? Eram essas minhas considerações iniciais. Muito obrigado. Muito bom, Carlos Bocuí. Gratidão pela apresentação que você preparou para nós, não é? Quando alinhamos o tema COP30 no contexto climático e geopolítico, a gente tinha plena percepção da abrangência, né, desse tema. Como você bem destacou aí, essa situação de grande impasse civilizatório, digamos assim, com enormes retrocessos, e você nos trouxe uma perspectiva histórica também de mundo e de Brasil, né? Com críticas contundentes. Pois bem, eu fico por aqui. Claro que nós teremos muito a conversar sobre esses vários pontos que você nos trouxe, né? Essas reflexões e percepção para futuros, tendências. Agora, claro, nesse momento, passa a palavra para Arícia Dantas, mestranda aqui pelo programa de pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que hoje conosco está na função de comentarista. Então, Arícia, você tem aí em torno de 10 minutos, né, para tecer teus comentários. Fique totalmente à vontade para destacar alguns pontos, né, e deixar suas contribuições. A palavra está com você. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo. Agradeço também ao Carlos por se disponibilizar a estar aqui essa noite com a gente e trouxe aí pontos muito importantes, né? Muitas reflexões, um arcabouço conceitual muito bem colocado. Então, uma grande aula aí para gente. Então, deixa eu me apresentar primeiramente, né? Eu sou mestranda, como o Eduardo colocou, mas eu sou lá do interior do Pará. Eu vim de uma cidadezinha chamada Belterra, fica ali no oeste do Pará. Então, o Pará é o segundo maior estado do Brasil, né? Então é gigante. De Belém eu fui 2 vezes na vida porque realmente é muito longe. E assim, mas apesar, né, de toda essa grandeza territorial, a gente é uma coisa só, mas também uma coisa muito diferente, né? E, enfim, confesso que quando o Eduardo me convidou para estar aqui hoje comentando, eu fiquei assim, aceitei, mas eu fiquei assim, será que eu sou mesmo a pessoa certa para estar lá?
E depois da apresentação do Carlos, eu vejo que faz sentido a gente trazer, né, um pouco da realidade local. E eu não vou falar assim como o Carlos, né, com tanta propriedade conceitual, tanta propriedade histórica. Eu pretendo mostrar mais um pouco da realidade mesmo que a gente tem dentro do estado. Então, como eu já falei, Belém fica um pouco longe, mas é a nossa capital. É o que é o manda-chuva lá da região. Então, tudo que acontece em Belém, de qualquer forma, seja direta ou indireta, afeta a gente no estado como um todo. E a COP, que está para acontecer agora em novembro, está sendo um acontecimento, e eu digo um acontecimento assim de mudar a rotina de todo mundo, mas também um momento onde está levando os olhares do mundo todo para o Pará, né? Todo mundo super interessado em conhecer, em descobrir, e enfim. E dentro desse cenário, eu acredito que, apesar de esse foco estar dentro da Amazônia, ele não está como deveria, que são nas pessoas, que são na base de quem realmente vive lá. E durante o Carlos está apresentando, eu fiquei pensando nisso, né? Sobre. Vai ser muito discutido assim, estratégias de adaptação, que hoje em dia já não tem mais como a gente falar assim, como resolver? E sim, vamos como adaptar. Então, lá na minha antiga universidade, estudei na UFOPA, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu fazia parte de um grupo que se chama GH. O GH ele vem com uma proposta muito interessante de fazer uma ciência colaborativa. Não é uma ciência onde a gente vai lá, chega, só coleta os dados e vai embora e pronto, acabou. Não, a gente trabalhava com uma proposta de fazer ciência juntamente com as pessoas da região, com as pessoas das comunidades. Então, dentro de várias pesquisas, a gente sempre tentou trazer o olhar das pessoas para os trabalhos. E é o que a gente esperava que acontecesse com a COP, né? E eu não sei como é que fica repercutindo para vocês, mas para a gente que está um pouco mais próximo, a gente acaba vendo muita notícia assim que desanima, né? Um pouco, tipo, estavam querendo proibir de ter comidas típicas da região no evento. Aí houve maior discussão. A parte de decoração, a parte enfim, de paisagem não era árvore de verdade, era árvore de plástico. Tá gerando emprego, mas o trabalho está sendo muito mal valorizado, tanto que alguns trabalhadores estão agora em greve lá por conta de que é muita coisa e nenhuma valorização. Mas, enfim. E aí, dentro desse cenário também, da conversa, né, da apresentação do Carlos, eu fiquei pensando nos problemas que a gente tem e que acaba não sendo mostrado para o mundo, né? Recentemente, esses efeitos climáticos a gente tem sentido com uma maior pressão, uma maior força, né? Porque de 2021 para cá, principalmente agora que a gente está na época de verão lá, a gente costuma falar que na Amazônia não existe primavera, outono, não. É verão ou inverno. Chove 6 meses, tem sol 6 meses. E agora a gente está na época de sol e é onde se tem muitas queimadas. E essas queimadas, principalmente no governo anterior, né, se intensificaram muito, mas em 2021, principalmente 2021, 2022, foi onde a cidade onde eu estudava, chama de Santarém, começou a ter esses efeitos visuais mais presentes, por exemplo, com muita fumaça na cidade, e a gente costumava falar assim, nossa, como assim? No cenário jornalístico nacional, a gente não viu falar nada disso. Então, porque tem muito uma coisa de maquiar a Amazônia para dizer que lá tudo é perfeito, só tem floresta e água, e é isso, não existe problema. Mas, então,
A cidade de Santarém foi muito engraçado, porque na época eu estava fazendo uma disciplina de controle de poluição do ar, e no mesmo momento a gente estava vivendo ali altos níveis de poluição do ar com fumaça por conta das queimadas. E aí os pesquisadores da Universidade do Amazonas, eles desenvolveram um aplicativo que se chama Selva App. Nesse aplicativo, eles monitoravam a qualidade do ar através de estações voluntárias. E nas aulas, toda semana, a gente se dedicava a estar monitorando a qualidade do ar por esse aplicativo. E Santarém, por diversas vezes, chegou a estar com a pior qualidade do ar no Brasil. Então, pensa só, que contraditório uma cidade dentro da Amazônia ter a pior qualidade do ar do Brasil, e por uma vez a gente chegou a verificar que estava com a pior qualidade do ar do mundo. Então, são coisas assim muito absurdas. E aí, quando se vem um evento para tratar de algo que a gente está enfrentando na nossa realidade, a gente vê isso como uma luz no fim do túnel. Não, agora vai dar certo. E aí começam as questões de não incluir a participação social, que foi algo que o Carlos frisou muito e eu super concordo. Inclusive, aí na UFMG a gente tem a pessoa referência, né, em participação social em política pública de saneamento, que é o Heller. Tive aula com ele o semestre passado e fiquei muito encantada. E eu concordo muito com tudo, porque não tem como a gente criar soluções para algo se quem vai ser impactado por essas soluções ele não participa da tomada de decisão, né? Então, é um ponto que eu achei muito interessante. E aí, dentro do contexto ainda da COP, tem a especulação imobiliária em Belém está absurdamente grande, né? Tá aluguéis muito caros. E eu também vejo muito sensacionalismo com relação a isso, né? Por exemplo, circulou muitas matérias de assim, casas muito humildes custando muito caro. Mas por que será que não circulou uma matéria de um hotel luxuoso, de quanto que estava custando, né? Por que foi olhar só para um dia mais simples? Então, enfim. E por conta disso, né, desse cenário, muita gente que merecia e deveria estar lá discutindo em novembro não vai estar. Então tem muita coisa sendo feita que, como diz os antigos, é coisa para gringo ver, né? Então, e no estado, assim, várias cidades, principalmente lá em Santarém. Santarém é um segundo polo mais importante do estado, né, depois da capital, claro. E em Santarém está tendo muitas discussões que eles estão chamando de pré-COP, né? Recentemente, inclusive, o GH participou de uma pré-COP que eu achei muito legal. Foi promovida por movimentos sociais em comunidades de um assentamento lá da região. E eles se propuseram a discutir, porque infelizmente não conseguiram estar presentes. E nessa discussão, nesses diversos diálogos, eles conseguiram criar uma carta com algumas deliberações, e essas deliberações elas serão enviadas para a cúpula dos povos e da COP30. Então, de algum modo, a sociedade, a população local está tentando se fazer presente no evento, por mais que situações adversas queiram nos deixar de fora, né? Então, esse é outro ponto que eu tinha notado para comentar. Aí, com relação a calor extremo, né, que o Carlos também colocou, situações de calor extremo, e frisou bastante sobre assim, quem não vai ter condição de colocar um sistema de refrigeração. Isso lá no Pará já não está longe da nossa realidade, já é algo que acontece. Principalmente a minha cidade é uma cidade de serra, né? Então era uma cidade bem friozinha. Quando eu era criança, eu lembro muito bem. Só que hoje em dia já não é assim. Hoje em dia tem muito calor. E é uma cidade que está crescendo na parte do agronegócio. A gente perdeu muita floresta nos últimos anos por conta de plantação de soja e milho. E junto a isso veio a mudança de temperatura. E inicialmente eu falei para vocês que na região a gente diz que é 6 meses de chuva, 6 meses de sol.
E antes isso era muito bem definido, de janeiro a junho era chuva, de julho a dezembro, sol. Hoje em dia a gente já não sabe mais, porque com toda essa mudança no clima, inclusive mês passado estava chovendo gelo na minha cidade. Olha que loucura! Então, acaba que a gente já está enfrentando essas mudanças e muitas vezes isso não é mostrado, né? Como eu já comentei. E também com relação à infraestrutura, né, que está sendo montada para realizar a COP. Eu acho que está sendo feito assim de uma forma tão tipo, vamos fazer, tem que sair de qualquer jeito nas pressas, que algumas vias, eu estava vendo algumas vias que estão construindo para melhorar o fluxo de trânsito lá em Belém, acaba que está passando por área de proteção ambiental, por parque. Então é uma coisa assim que eles estão usando o termo verde, o termo sustentável, mas por trás nos bastidores não está sendo muito sustentável, né? Infelizmente é isso que está acontecendo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu também falei já da qualidade do ar, né? Sobre as ondas de calor. E a questão o Carlos falou assim, a gente tem que começar a nomear esses eventos. Aí eu comecei a lembrar que, como agora a gente está tendo eventos de fumaça anualmente, hoje em dia as pessoas já dizem assim, quando a fumaça chegar, tal coisa. Ou depois da fumaça a gente vê isso. Que acaba que vai ficando por muitos dias. Isso traz impacto principalmente para o ecoturismo de base comunitária, que é muito forte na região, e acaba que o turista não vai querer ir para uma comunidade, para uma cidade onde ele vai respirar a fumaça, né? Que fez, inclusive, aumentar muitos casos de doenças, e assim, essa adaptação eu penso que deveria ser já, com base no que tem lá, ouvindo as pessoas e também linkando um pouco com o que eu pretendo desenvolver na minha dissertação. Eu já até conversei isso com o Eduardo, é que uma das principais mensagens que eu quero passar é que será que as estratégias de adaptação, elas precisam ser ainda inventadas? Será que o que tem lá sendo feito no interior do interior do interior não está sendo benéfico de alguma forma? Porque tem muitas comunidades que acabam desenvolvendo suas próprias estratégias e isso vai dando certo. Então, talvez com uma participação maior do governo, né, maior dos tomadores de decisão, isso possa ser replicado em outras localidades. Então, eu acho que isso é isso. Se tiver ficado alguma dúvida ou sei lá, pode me chamar. Muito bom, Arícia. Agradecido demais, né, pelos comentários que você compartilhou conosco. Eu não tenho a menor dúvida, né, de que intuitivamente eu chamei uma aluna totalmente ligada, né, a essa temática ampla que nós estamos discutindo nesse encontro e que o Carlos Bocuí nos contemplou, tá? Muito bom. E você também destaca, né, Arícia, essa problemática da não participação, né, nesse processo da COP30, realizada, enfim, a ser realizada, né, em Belém, que foi um ponto que o Carlos destacou para a gente também, né, Bucuí? Pois bem, agradecido, a ideia era essa mesmo, Arícia, de contar com a sua participação nesse momento. A gente vai dar início ao segundo momento do nosso encontro. Antes, eu faço questão aqui de pontuar, destacar a presença do professor Rafael Tobias, colega nosso do DESA, que sempre que possível está presente conosco. Também destaco aqui a presença do Paulo Roberto. O Paulo foi o nosso primeiro convidado como palestrante para o nosso primeiro encontro do ciclo aberto à ESAP em 2021, né, trazendo riquíssimas discussões aí ligadas, né, à crítica, né, da nossa economia convencional e à realidade que ela representa, não é mesmo? Pois bem, Lindomar,
Gonçalves, né, professor da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, presente conosco sempre também como membro da equipe organizadora aqui desse ciclo de encontros. Carlos Bucuí, você nos trouxe inúmeras referências, um grande conjunto de informações, de dados, né? Trazendo assim uma perspectiva que certamente vai atrair muita discussão nesse segundo momento do encontro, tá? Então, a partir de agora, eu vou encerrar, né, a gravação e nós ficaremos totalmente à vontade para discutirmos. Então, teremos, como eu anunciei, né, logo na abertura, uma espécie de bate-papo, você, Carlos Bocuí, Arícia, eu, com os nossos presentes aqui, o público em geral. Novamente, Bocuí, ainda mais sabendo da sua agenda ultra carregada, né? Com a aproximação da COP30, uma honra tê-lo conosco aqui. Nesse momento, vamos finalizar a gravação, né? E iniciar a segunda parte do nosso encontro de hoje.